Bem, mais uma pergunta do bloco Raciocínios Rápidos, o bloco do canal que responde de maneira pontual, de maneira objetiva, de maneira rápida, perguntas que nos são endereçadas. E no dia de hoje temos uma pergunta de Michele Reis. Michele Reis fez um comentário, uma pergunta. Na verdade, essa pergunta foi feita nos comentários de uma palestra, de uma vídeo, né, conferência, de uma palestra em vídeo que está no nosso canal, que não foi proferida por mim especificamente, foi uma palestra de Ricardo Dib sobre o coronavírus. O nome da palestra em nosso canal é Coronavírus e a Hora de Desencarnar. Eu não me recordo precisamente o que Ricardo desenvolveu em termos de raciocínios, mas o Ricardo geralmente ele é muito coerente, né? Ricardo tende a ser coerente, tende a ser consistente, inclusive, com a obra da codificação, fiel à doutrina da codificação, e tenho certeza que com o estudo que ele tem, ele teceu comentários sobre essa temática dentro do viés espírita, fiel aos conceitos kardecianos. Bem, a pergunta da Michele, a Michele fez a seguinte pergunta. Boa tarde, tudo bem? Minha noiva desencarnou há 3 dias com 23 anos e pegou em casa, não se expôs em momento algum. Você acha que era a hora dela ou pode ser por negligência? Você acha que era a hora dela ou pode ser por negligência do hospital? Sem dúvida nenhuma, Michele, trata-se de uma prova que está aí vinculada ao programa reencarnatório dela. Quando, em qualquer situação, não apenas no coronavírus, mas em qualquer situação, uma doença me chega sem a contribuição minha, mesmo quando há uma falha humana alheia, se trata de uma necessidade espiritual, estava na hora da pessoa, genericamente falando. Por que eu digo isso? Porque, com exceção dos casos de negligência própria, o que é que vale dizer? Eu fui buscar a doença pelo meu prazer ou pelo meu desequilíbrio. Trata-se de uma prova que o indivíduo é alcançado por necessidades reencarnatórias espirituais. Do contrário, conceberíamos a lei de Deus e a justiça divina como algo injusto, como algo sem coerência. Kardec vai dizer que todos os sofrimentos da Terra têm causas justas. E se não foi praticado por nós, se não foi buscado por nós, portanto uma causa justa, buscamos isso, há de ter uma causa justa, porque, do contrário, isso seria incompatível com a ideia de Deus. Ele diz isso em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, quando aborda justiça das aflições. Ele vai dizer, se Deus é justo, todas as causas das nossas aflições têm que ser justas. Do contrário, Deus não seria justo. Então, nesse sentido, a sua noiva se protegeu, tomou os cuidados necessários. É claro que não estamos dizendo aqui de alguém obsessivo, de alguém necessariamente excessivamente preocupado, não, mas que tomou os cuidados ao seu dispor, né? Dentro da sua condição, afinal a gente também não controla todas as variáveis, não controla todas as situações, mas se ela tomou cuidado, se ela procurou se proteger e ainda assim o vírus, a doença alcançou ela e ela não respondeu bem ao vírus e esse vírus ela evoluiu para o falecimento, né? Ou seja, evoluiu para o óbito, a linguagem médica, né? Que significa caminhou para a desencarnação, significa dizer que era uma necessidade espiritual. Mesmo quando há negligência hospitalar, mesmo quando haja uma falha humana que não foi provocada por nós, estamos dentro dessa situação. Porque se não houvesse necessidade, e quantos exemplos, quantos casos que o indivíduo passa por um hospital, passa por uma situação, existe falha humana e ainda assim a pessoa se salva, ainda assim a pessoa responde bem, ainda assim a pessoa melhora. Então, porque as situações, essa situação, né, esse contexto, esse desafio envolve o controle das variáveis externas, a infecção, a possibilidade de infecção, a negligência nesse sentido, mas também a resposta que o sujeito dá graças à sua bagagem, às suas condições, às suas resistências imunológicas, e a resposta que ele dá dessas resistências imunológicas para determinada ocorrência tem a ver com aquilo que ele traz no perispírito. Afinal de contas, o perispírito é anterior à própria imunologia.
O perispírito antecede o sistema imunológico e é um dos responsáveis, ou o responsável, por manter o sistema imunológico, né? Então, as necessidades espirituais que se encontram no perispírito se manifestam a depender da ocasião, na ocasião específica. Porque um indivíduo reage com seu sistema imunológico a contrair uma infecção dessa natureza e não daquela. E porque o outro acaba respondendo com uma infecção de uma outra natureza. Necessidades espirituais que André Luiz vai examinar muito bem na obra Evolução em Dois Mundos, quando trata sobre predisposições mórbidas e vai falar, inclusive, das zonas de remorso. As zonas de remorso são aquelas áreas que a medicina às vezes chama de órgãos de choque, aquelas áreas mais frágeis nossas em função de determinados débitos que carregamos de vidas passadas. Essas áreas são mais frágeis do ponto de vista da saúde. Então, quando a nossa imunidade baixa, determinada pessoa contrai uma infecção respiratória, outra pessoa fica com dor de cabeça, outra pessoa reage no estômago, no intestino, tem um desarranjo intestinal, outra pessoa vai ter uma síndrome do intestino irritável, outra pessoa vai manifestar na pele, com psoríase, com dermatite atópica e assim por diante. Outra pessoa vai reagir emocionalmente, vai ter uma crise psíquica, uma crise emocional, de acordo com as suas zonas de remorso. Essas zonas de remorso que têm origem nos débitos específicos que o espírito traz de outra encarnação. Então, nesse sentido, Michele, pode ter certeza que estava, de alguma forma, ali vinculado, a sua noiva estava vinculado com uma situação dessa, com algum débito, com alguma experiência, ou com alguma necessidade evolutiva do passado. Afinal, teremos que desencarnar de uma forma ou de outra, teremos de que desencarnar. Para o espírito, pouco importa ele voltar para casa de bicicleta, de avião ou de carro. O importa é ele voltar para casa. Pouco importa, portanto, o sujeito voltar ao mundo espiritual de Covid, de câncer, ou de qualquer outra doença, de um acidente vascular cerebral, de uma doença violenta ou de uma doença lenta. Para o espírito, importante é estar voltando para casa. Então, nesse caso, toda vez que a gente não contribui, que a gente não age de maneira negligente, que a gente não prejudica a nossa saúde agredindo o corpo, que a gente não produz mal-estar corporal com algum tipo de conduta irregular ou inadequada, e a doença nos alcançou sem que a gente tenha feito nada para produzir isso, é claro que se encontra aí uma prova, uma expiação e uma prova necessárias à evolução do espírito. É isso que ensina a doutrina espírita nesse sentido. Seja no Covid, seja em qualquer outro. Tomemos o exemplo da AIDS. Se eu contraio AIDS porque me entrego a sexo promíscuo, a picadas de droga e pego uma seringa infectada, eu produzi a doença porque eu busquei. À semelhança de alguém que passa pela rua com o sinal aberto, em que os carros estão passando e o carro pega. Ele, portanto, foi um suicida porque ele buscou a doença pelo seu desequilíbrio, ou buscou o acidente fatal pelo seu desequilíbrio. Mas se eu sou hemofílico e tomo a transfusão sanguínea e esse sangue é contaminado, se por acaso eu tenho que fazer uma cirurgia e recebo sangue, contraio, ou se eu no ventre da minha mãe contraí AIDS, no ventre da minha mãe, ainda em gestação, ou qualquer outra ocorrência que eu acabo contraindo sem que eu estivesse me colocado em negligência, estamos diante de um débito kármico, de uma experiência de recuperação do espírito que recupera-se de débitos e de equívocos perpetrados por ele em existências passadas. É a lógica coerente da doutrina espírita, o que significa dizer que é uma bênção se nós soubermos aproveitar. Bem-aventurados aqueles que podem resgatar os débitos agora. Sua noiva, muito jovem, provavelmente tinha alguma necessidade evolutiva de ter desencarnado tão cedo, tão jovem. Muitas vezes é uma experiência breve que foi interrompida porque faltava aquele tempo para o espírito, às vezes, avançar mais, amadurecer mais. Quantas vezes no passado, no nosso passado espiritual, deixamos experiências pela metade. E, às vezes, aquela metade nos é exigido. E a gente volta em uma existência onde a gente cumpre, às vezes, uma infância, às vezes uma vida infantil, uma vida adolescente, ou uma vida relativamente curta, e depois desencarna. No caso dela, libertando-se tranquilamente, porque não foi negligente, liberta-se muito bem, amparada pelos benfeitores espirituais, amparada pelos seres de luz, porque tudo aquilo que me chega pode me impulsionar e é para o meu bem e para o meu progresso espiritual.
O mal que me chega não é um mal, é um grande bem, porque me impulsiona. O mal que é mal do ponto de vista espiritual é aquele que eu faço porque me torna um sujeito mau. Então, quando me chega alguma coisa ruim do ponto de vista humano, pode ser um grande bem para o espírito imortal. Tenha certeza que ela se encontra amparada, se encontra muito bem, assessorada pelos espíritos amigos, provavelmente sendo trabalhada para estar desperta ou já estando desperta, e claro, com o vínculo afetivo que tinha com você, esse vínculo continua, a visita ao ser querido, aos seres queridos permanece, o laço amoroso, o laço afetivo continua, mesmo que no mundo espiritual esse laço caracterize por um laço mais fraterno, por um vínculo mais fraterno e menos os afetos que nós aqui encarnados temos, especialmente em relação aos nossos cônjuges, o laço fica de maneira espiritual, mais espiritual, mas sem dúvida o afeto continua, o amor continua, de maneira agora a aguardar-nos no mundo espiritual a nossa chegada. Então, sem dúvida nenhuma, ore por ela, mas tenha certeza de que ela se encontra bem, de que ela se encontra amparada, superada uma prova. E talvez uma prova onde ela teve que passar para ficar muito bem. Para se recuperar de alguma coisa que ela deixou no passado. Porque quando nós somos vítimas de uma situação e não colaboramos, nós desencarnamos bem e temos um mérito a esse respeito.